No vídeo de hoje eu vou provar porque a Uber tinha consideração pelos motoristas mais antigos. Vou dizer que o que ela está fazendo agora é totalmente errado e o porquê. Antigamente, quando havia a mudança na lista de veículos, os motoristas mais antigos, eles eram mantidos na plataforma com o carro deles. Ou seja, tudo isso acontecia na categoria Uber Black, porque em 2024 só existia Black. E eu vou explicar para você. Vamos dizer que o motorista foi lá e cadastrou, na época tinha muito Azira, Hyundai Azira, tipo uma barcona. O padrão dos veículos Black naquela época era realmente executivo. Então era Corolla, Civic, Azira, Fusion. E com o decorrer do tempo, a Uber ia renovando a frota de veículos dela. Mas por respeito, consideração e principalmente bom senso, a Uber mantia aqueles motoristas mais antigos com os carros que eles tinham. Ou seja, vamos supor que você se cadastrou com um Fusion. Aconteceu isso muito com o Fusion, aquele Fusion que tinha aquela frente cromada. Você se cadastrou ali em 2016, 2015, 2016, né? E aí a Uber, em 2017, vamos supor, ela falou, ó, esse modelo de Fusion não será mais aceito, teve a mudança no Fusion, reestilizou o carro. Ela não chegou e bateu nas costas do colega que tinha o Fusion antigo e falou para ele, a partir de agora você só vai fazer Comfort. Que nem Comfort não tinha, que era Select depois. Você só vai fazer X. Não, por respeito, consideração, porque no começo a Uber dependia muito dos motoristas. E principalmente bom senso, ela falava assim, os motoristas mais antigos vão continuar com esses veículos. A partir de hoje, não será mais aceito esse veículo. E por que eu estou fazendo essa introdução? Primeiro para dizer que antigamente Uber Black era executivo. Uber Black era Corolla, era Civic, era o Hyundai Azira, era Fusion, era esse padrão de carro. E olha que bem diferente do padrão de lá de fora, porque não sei se você sabe, mas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o Corolla não é Black não. O Corolla male é Comfort. Mas vindo para o Brasil, é outra realidade, a Uber tinha esse padrão. Depois chegou o Uber X, ali em 2015, no finalzinho de 2015, 2016 popularizou. Aí em 2016, por ali, começou a categoria Select e aí começou a patifaria. A Uber começou com esse negócio assim, vamos começar a descadastrar os carros. Não é mais aceito esse carro. Mas mesmo assim ainda tinha um bom senso. Existia uma regra, ela mantinha aquela regra. Então o motorista, quando havia a modificação, existia ali 1 ano, 2 anos, para o motorista se preparar. Só que, quando veio a pandemia, embaralhou tudo. Quando veio a pandemia, a demanda de carros da categoria Black aumentou muito. Por quê? Porque os passageiros eles tinham medo da pandemia e por algum motivo estava pagando muito mal as corridas do X. A galera começou a criar uma falsa demanda de passageiros Uber Black, que não eram passageiros executivos, e popularizou a categoria Uber Black. Isso é uma verdade que eu estou falando para vocês. E aí foi quando a Uber decidiu tirar algumas regras. No início, o Uber Black, você tinha que ter o carro sedã ou aquelas SUVs de luxo, tinha que ter banco de couro e o carro tinha que ser só preto. Depois a Uber flexibilizou. Ela tirou a obrigatoriedade do banco de couro, os carros começaram a ser com banco de tecido e na sequência ela abriu para mais cores. Então o que era black, que não faz sentido nenhum porque é preto, virou colorido e manteve o nome, ela não mudou. O que era executivo, o que era alto padrão, se tornou um Comfort. A categoria Black, na verdade, ela se tornou um Comfort. A Uber não conseguiu melhorar a tarifa, foi popularizando e isso aconteceu. Na pandemia, flexibilizou. A Uber começou a errar com o motorista aí, porque aí eu entendo também que os carros ficaram mais caros, ficaria difícil você entrar na categoria Black comprando um carro com preços absurdos, e aí ela começou a cadastrar um monte de carro simples. Primeiro ela começou com a Kicks, que tem muito passageiro que não gosta. Apesar da Kicks ser o melhor carro da época, o carro que entrava no Black Bag e tudo mais, para aquele executivo, para aquele cliente, para aquele passageiro que estava acostumado a andar no executivo,
Tem muita gente que reclamava do Kicks. E eu não estou falando nenhuma mentira. Só que com o decorrer do tempo foi popularizando. Aquele próprio passageiro foi se acostumando. Por que eu falo isso? Hoje, aqui em São Paulo, se você for numa agência que trabalha com transporte executivo, e sim tem algumas agências que fazem transfer, dificilmente alguém vai cadastrar um Kicks, dificilmente alguém vai cadastrar um carro SUV. Normalmente a exigência vai ser num Corolla, num sedã, vai ser em carros mais padrão executivo. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão entender o contexto lá na frente. Aí a Uber, ela descaracterizou esse negócio de categoria Black. O Black virou um Comfort melhorado. Começou a cadastrar, o primeiro erro, ela cadastrou ali o Peugeot 2008, que é um carro que ela colocou em um ano. No ano seguinte, ela foi lá e tirou o Peugeot 2008. E aí muitos motoristas investiram nesse carro e se ferraram. Culpa do motorista? Não. Mau caratismo da Uber. Por que mau caratismo? Porque ela não criou mais regra. Depois da pandemia, foi acabando as regras. Aquela consideração que ela tinha lá atrás, aquele indivíduo que se cadastrava, não houve mais. Não contente com isso, ela errando com o 2008, o que ela me faz? Ela começa a cadastrar o Kardian, ela começa a cadastrar o Basalt, ela cadastra o C4 Cactus. Qual a diferença do Peugeot 2008? Será que foi muito passageiro que reclamou do Peugeot 2008? Eu soltei um vídeo no TikTok e hoje de manhã eu me espantei com a quantidade de comentários dos passageiros parabenizando a Uber por terem mudado essa lista. Eu fiz um vídeo para atingir os motoristas, mas o vídeo chegou a 300 mil visualizações e quando você lê os comentários, os passageiros falando, é isso mesmo, os carros não estão com padrão, os carros estão sujos, os carros isso, os carros aquilo. Mas quem criou isso? Não foi o motorista. Quem criou esse monstro foi a Uber. A Uber criou um monstro. A Uber descaracterizou o transporte executivo. A Uber descaracterizou o Comfort quando ela foi e cadastrou o Argo, o Polo, veículos mais básicos. Agora, eu vou deixar uma reflexão para a gente. Será que o problema hoje está no carro? Ou será que o problema hoje está no motorista que não limpa o carro? Será que o problema está em você andar no caso do Comfort, num Polo? Ou será que o problema está em você entrar num Polo e o Polo está quebrando, o Polo está sujo, o motorista está de bermuda, o motorista está de regata, o motorista está com a música, com o baile funk lá em cima? Será que o problema está no colega que tem o Basalt, que é o carro mais barato para entrar no Black? Ou será que o problema está no motorista que tem o Basalt e que coloca a música lá em cima? O motorista que às vezes tem um Corolla, que é um dos melhores carros, mas que não limpa o carro, que faz um serviço ruim. Gente, eu vou falar o que eu penso. Eu penso que a Uber criou um monstro. A Uber foi lá, a Uber mudou a lista, ferrou meio mundo dos motoristas, e principalmente aqueles que eu sempre falo que são os que pagam mais, os que trabalham direito. Porque os que não trabalham direito, de alguma forma eles teriam que passar por um filtro. Eu acho que antes da Uber fazer o que ela fez, eu acho que ela poderia ter subido o nível dela para nota. Ó, motorista que tem nota abaixo de 4,89 não será mais motorista Uber Black. Pode parecer impactante, pode parecer um pouco, digamos, chocante, mas você que tem o seu Basalt, que estava feliz trabalhando com o carro novo, 0 km, qual a diferença do Basalt 0 km para um Kicks 2019, 2020, caindo aos pedaços? A diferença, você sabe qual que é? Que na hora que o passageiro entrar no Basalt 0 km, ele vai se sentir melhor do que no Kicks caindo aos pedaços. A Uber não tem critério de nota. Eu acho que antes do carro ela devia apontar no erro. Qual é o erro? Sabe? Hoje a gente tem muito motorista querendo trabalhar corretamente. E tem muito cara na rua fazendo bobagem. Só que sabe quem está pagando? Os bons. É o que eu sempre falo, os bons pagam. Os bons pagam pelos erros dos errados, dos que fazem errado. E quando eu falo errado, gente, é porque tem gente que não tá nem aí. Hoje de manhã eu peguei um rapaz, cara, que veio num Logan. Cara, só por Deus, entrei no carro e falei, meu Deus do céu, cara. Tipo assim, você
fica até mal de dar uma nota ruim. Não vou dar uma nota ruim para um colega, eu sou motorista de aplicativo. Só que o carro do cara estava muito sujo. E não é falta de manutenção. O carro estava com manutenção, mas o carro estava nojento. E eu já entrei em carro black assim. Será que o problema está no carro ou está no motorista? Então assim, a Uber lá atrás tinha consideração pelo motorista. Agora ela não tem consideração nem pelo motorista e nem pelo passageiro. Por que a Uber tinha consideração pelo motorista? Porque lá atrás ela cobrava 20% no Black e ela cobrava 25% no X. Hoje ela não tem consideração pelo motorista porque ela cobra 40%, 50% na taxa variável. Ela não tem consideração porque ela ilude o motorista a comprar um carro que nem o Basalt, que nem o Kardian, e depois de um ano ela tira. E aí quando eu falo que ela não tem consideração pelo passageiro também. Porque o passageiro que acostumou a andar de Corolla, o passageiro que acostumou a andar de Civic, o passageiro que acostumou a andar de Azira, vamos se pôr no lado do passageiro Uber Black. Da noite pro dia, começa a aparecer Citroën C4. Da noite pro dia, começa a aparecer Kicks. Eu tive Kicks, gente. Mas pro cara que é o Black antigo, o passageiro Black antigo, a Kicks na cabeça dele não é tão confortável quanto o sedã. Aí chega um Basalt, chega um Kardian, se o carro tiver novo tá ok. E o 2008, quando chegava, o passageiro falava assim, não, isso aqui é um carro comfort. Eu posso falar isso, gente, porque eu já trabalhei com a Kicks. Eu posso falar isso porque eu trabalho com o Corolla, vocês sabem. E tem muita gente que entra e fala pra mim assim, e você que tem hoje um Corolla, você que tem hoje um King sedã, você vai entender. Agora, eles falam assim, agora sim chegou um motorista Black de verdade. Porque o estado social, porque eu tô com o ar-condicionado ligado, porque eu tô de Corolla. Aí eu pergunto pro passageiro, o que é um motorista Black de verdade? Não, é porque outro dia veio um motorista de bermuda, de boné, e ele veio com um carro, eu não vou julgar qual carro aqui. Isso não é Black. Aí a gente explica, o preço dos carros aumentou muito. O preço do mercado, a Uber não reajustou. Mas o passageiro fala, mas eu estou pagando mais caro do que eu pagava antes. E eu estou com a qualidade diminuída. Então, quem é a culpada nessa situação toda? A Uber. A Uber ferrou o motorista, a Uber ferrou o passageiro, a Uber vive colocando passageiro e motorista um contra o outro. E sabe o que ela está fazendo agora, para mim concluir o vídeo? Ela está colocando o motorista contra o motorista. Porque quem tem um carro padrão Corolla, padrão King, muitos motoristas estão comemorando os colegas que tem Basalt, que tem Kardian, que saíram no Black. Dizendo que é certo e é justo o que aconteceu. Não é certo e não é justo. Sabe por quê, gente? Porque apesar de lá atrás o Black ser uma coisa, ele se tornou outra. Porque a Uber permitiu. E a Uber está tentando corrigir algo e aí ela está punindo o motorista. E isso não pode ficar assim. Bom, ontem eu vi um movimento da galera que quer entrar com ação contra a Uber. Porque não houve tempo hábil, a pessoa acabou de comprar um carro. E aí eu entro no que eu falei no começo do vídeo. O correto, o justo, o honesto, bom senso, seria a Uber manter os motoristas já cadastrados nesse carro, pelo menos por um período de mais 2 anos. Por exemplo, o colega comprou um Basalt em 5 anos, 60 vezes, acabou de comprar. O ano que vem ele já não pode trabalhar com o carro? Mantém esse carro por mais 2 anos. Ó, fulano, você tem que ter uma nota 4,89 para cima, porque o motorista também precisa entender que fazer Black é ser diferenciado. E não é ele sair dirigindo o carro, porque tem muito motorista que não tem bom senso nenhum, cara. O cara chega lá, num carro, o passageiro tá pagando mais caro, e o cara chega de qualquer jeito. Coloca a música e não tá nem aí. Acha que tá fazendo um favor pro passageiro. Não é assim, gente. É o que eu acho que a Uber tem que fazer. Mantém essa galera que já está cadastrada. E os novos motoristas daqui para frente
não podem se cadastrar nesses carros. Se a Uber quer ajustar a régua, se a Uber quer corrigir a cagada que ela fez, liberando carros que não deveriam jamais ter entrado no Black, a partir de agora, só aceite cadastramento de carros com exigências mais exigências. Mas mantenha os motoristas que estão cadastrados na plataforma. Isso é bom senso, a Uber era assim, essa é a justiça e deveria ser feito dessa forma. Essa é a minha opinião. Muita gente perguntando, Daniel, será que a Uber vai voltar atrás? Sinceramente, galera, eu acho um pouco difícil. Tá? Depois de tudo que a Uber está fazendo. Mas está se falando em ações coletivas, ações individuais, eu acho que vale fazer uma consulta a um advogado, mandar o contrato da Uber e ver se existe alguma brecha para isso. Eu também fui punido, ó. Se você parar para pensar, ó, o meu carro aqui mesmo, ó. Meu carro, eu acabei de comprar esse carro da minha esposa, né? Vocês sabem que eu tô com o Corolla no Black e esse carro da minha esposa. Eu comprei esse carro por causa de Comfort. Ele é 2023. O ano que vem ele vai fazer? Vai. Mas até quando? Você tá entendendo? Então, é aquilo que eu falei. Qual é o bom senso? O que a Uber deveria ter feito? Pô, o bom senso seria a Uber manter o carro. Por exemplo, ó, pô, o carro ali tá cadastrado. Cadastrou esse ano. Dá mais 2, 3 anos para esse carro poder ficar um bom tempo. O meu carro ainda roda, 2023. E o colega que comprou um Argo 2021? E o colega que comprou um Polo 2022? E o colega que comprou um Nivus 2021? E o colega que comprou um Nivus 2022 que pega Black, só vai ser aceito a partir de 2023. Então, o que falta para a Uber é ter respeito pelo motorista como ela tinha lá atrás. E respeito pelo passageiro também. Porque a gente vê o nosso lado de motorista. Mas você já se colocou no lado do passageiro? Ele sempre esteve acostumado com um padrão. E de repente o padrão despenca. Foi o que aconteceu. E o passageiro não está pagando mais barato. O passageiro está pagando mais caro. Então a Uber está saqueando. A Uber está sendo desonesta com o passageiro e com o motorista. Porque o motorista está recebendo menos e o passageiro está pagando mais. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou discorda do que eu falei. Tamo juntos e até mais. Valeu, tchau.